Boa tarde a todos, meu nome é Rosana, eu sou gerente médica e trabalho na aliança entre as empresas Boehringer Lilly e estou aqui hoje para dar as boas-vindas aos colegas para esse simpósio. Então, para a gente poder debater um pouco mais sobre insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, né, é uma doença extremamente prevalente e que tem um impacto grande sobre a mortalidade dos pacientes, e a gente sabe que a gente tem algumas peculiaridades nessa doença que deixa o diagnóstico um pouco mais desafiador. Então, para poder falar um pouquinho sobre os desafios do tratamento do diagnóstico da ICFEP hoje eu vou contar com a presença ilustre de dois colegas nossos aqui, o Dr. Otávio Rizzi Coelho Filho, tá? Ele vai trazer, a gente vai fazer uma pequena modificação no programa, a sua palestra, primeiramente, debatendo os desafios no diagnóstico da ICFEP, numa discussão bastante prática, baseada num caso clínico real, e na sequência a gente vai ter a presença da doutora Marli Lopes, tá, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre as imagens cardiovasculares que podem nos auxiliar nesse diagnóstico. O doutor Otávio Coelho Filho é professor da disciplina de cardiologia da Unicamp, e a doutora Marli é doutora em cardiologia pelo INCOR, fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia e professora afiliada da Unifesp e coordenadora do setor de ressonância nuclear magnética do DASA em São Paulo. Então, sem mais demoras, eu gostaria de passar para as nossas apresentações e convidar o doutor Otávio para poder seguir com sua apresentação. Obrigada. Obrigado, doutora Rosana. Estou aqui fazendo o compartilhamento da minha apresentação. Vocês estão vendo os meus slides? Sim? Tá. Então, eu gostaria, primeiramente, de agradecer muito o convite na pessoa da doutora Rosana, da Boehringer Lilly, para estar discutindo um assunto tão interessante. Gostaria também já de parabenizar a comissão organizadora desse evento. Eu estou ligado desde o início da manhã, e realmente esse evento está sendo primoroso, com uma qualidade científica muito boa de todas as aulas. Então, hoje, o que nós vamos discutir aqui é um pouquinho sobre a maneira de se fazer o diagnóstico da insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada e discutir um pouquinho os desafios que nós, cardiologistas, temos no dia a dia. Aqui eu trago meus slides de potencial conflito de interesse e eu vou apresentar a minha aula com um rápido caso clínico real. Então, um paciente de 66 anos, masculino, ele tinha um antecedente de longa data, hipertensão, diabetes, dislipidemia, tinha também FA paroxística e se apresentou a uma consulta com dispneias moderados esforços, contava história de uma piora progressiva recente, ganho de peso nos últimos 3 meses. O exame clínico dele era notável a presença de estertoração em base, um pouquinho de ausculta diminuída nas bases, ele tinha edema em membro inferior e tinha também feito um cateterismo recente, há pouco mais aí de 1 mês, sem doença coronária. Vinha relativamente bem medicado para o controle dos fatores de risco, para hipertensão com BRA e diurético tiazídico, diabetes ele estava com metformina e já com inibidor de SGLT2, a empaglifosina. Ele fez um ecocardiograma, que acaba sendo o primeiro método de imagem, eu diria talvez o mais importante nesse contexto. O ecocardiograma está aqui, o paraesternal 4 câmeras, a gente vê que a fração de ejeção é notadamente preservada, a gente vê que tem aumento da espessura, veja, septo de 15, parede posterior de 13, o átrio esquerdo aumentado, a gente pode apreciar aqui, e as medidas de enchimento do ventrículo com a EELinha bem aumentadas, pressão na artéria pulmonar 24, um GLS diminuído de menos 11, e ele tinha também biomarcador de 780 e fez aí um teste de caminhada de 6 minutos. Então, esse é um caso que mostra para a gente algumas características. Nós vamos voltar durante a aula para ver como que a gente, utilizando os scores atuais, consegue de fato fechar o diagnóstico ou não de insuficiência cardíaca com a fração de ejeção preservada. Na minha apresentação, nos próximos 10 minutos, eu vou correr rapidamente sobre epidemiologia, alguns conceitos de fisiopatologia da ICFEP. Eu sei que isso
vem sendo muito discutido aqui hoje, eu vou dar uma pincelada para a gente depois poder, depois da aula da doutora Marli, ter uma boa discussão. Comentar um pouquinho sobre prognóstico. O paciente com IC-FEP tem algumas características nos eventos que diferem um pouquinho da IC reduzida, acho que é importante a gente discutir isso, e daí talvez focar no que a gente tem de ferramenta para fazer o diagnóstico. Então, do ponto de vista de fisiopatologia, é importante a gente reconhecer que a IC-FEP é uma condição complexa e eu diria que vários fatores estão atuando para que ocorra a IC-FEP. Existem fatores que estão atrelados ao coração, que estão aqui em laranja, e outros que estão externos, em verde. Em laranja, eu diria que os mais importantes é, sem dúvida nenhuma, o aumento da pressão de enchimento do ventrículo, a disfunção diastólica, o aumento do átrio, a desautonomia, a presença de fibrilação atrial e também a disfunção microvascular. Do ponto de vista externo ao coração, ganha grande importância a questão da deficiência de ferro, a questão da obesidade, das questões metabólicas que levam a um processo inflamatório que culmina com disfunção microvascular, disfunção diastólica e fibrose. Uma outra maneira da gente entender essa complexa fisiopatologia é entender que um grupo de fatores de risco vão atuar levando lesão tecidual, lesão estrutural, disfunção do músculo cardíaco, até acontecerem as alterações hemodinâmicas que vão, em última análise, levar à síndrome clínica da insuficiência cardíaca com a fração de ejeção preservada. Interessante, veja, existem diversos fatores atuando juntos, levando a alterações. É claro que a gente poderia explorar isso por horas, mas esse não é o escopo da apresentação, mas a minha ideia aqui é mostrar que é uma condição muito heterogênea. Daí, não obstante, por ela ser complexa desde o ponto de vista da fisiopatologia, o diagnóstico assim também não é simples, e por isso que a gente tem que talvez utilizar os scores que a gente vai comentar para frente. Do ponto de vista epidemiológico, já há algum tempo a IC-FEP vem ganhando importância. Esse aqui é um trabalho publicado em 2006 no New England, que desde aí do final da década de 80 até os dias atuais, o número de internações por IC-FEP vem aumentando, a prevalência vem aumentando, e essa doença parece que em paralelo com algumas alterações das populações vem crescendo. Por exemplo, a gente sabe que a nossa população está envelhecendo, a nossa população tem múltiplas comorbidades, e vejam, senhores, que o peso da idade e o peso das comorbidades é muito maior na IC com fração de ejeção preservada do que na IC reduzida. Ou seja, a gente está cada vez mais cuidando de pacientes mais idosos, com múltiplas comorbidades, e do ponto de vista de gênero, parece que a mulher tem aí uma prevalência maior de ser preservada do que o homem, pelo menos do ponto de vista epidemiológico. A fibrilação atrial também ganha grande importância e diversos estudos epidemiológicos mostram que a grande maioria dos pacientes com IC-FEP vão ter uma proporção grande de pacientes com fibrilação atrial, porque isso faz sentido do ponto de vista fisiopatológico, disfunção diastólica, aumento de pressão de enchimento do VE, dilatação dos átrios, levando à fibrilação atrial. Do ponto de vista de prognóstico, eu queria explorar essa diferença, pelo menos do ponto de vista da ocorrência de morte cardiovascular entre IC-FEP e IC preservar, IC-FEP e IC reduzida. Nós sabemos que, do ponto de vista global, a IC preservada tem uma taxa de eventos tão alta quanto a IC reduzida. Em alguns estudos epidemiológicos mais recentes, a gente vê que até a IC preservada é um pouquinho menor do que a IC reduzida, mas isso não tira a importância do número de eventos. Mas o ponto fundamental aqui é esse quadro à direita, na parte inferior do slide. Veja que a razão de risco tem uma relação com a fração de ejeção. Então, a morte cardiovascular, ela diminui a importância dela com a fração de ejeção preservada. Talvez seja por causa disso que a gente vai ter dificuldade em mostrar redução de morte cardiovascular na IC preservada. E talvez na IC preservada nós devemos focar em o quê? Melhora de qualidade de vida e sintomas relacionados com insuficiência cardíaca e talvez internação por insuficiência cardíaca. Um outro dado interessante é que, como vocês sabem, aqui a gente não quer falar uma coisa óbvia para uma plateia que é especialista em insuficiência cardíaca, desde aí das décadas de 80, a gente vê grande evolução
com redução de mortalidade da IC reduzida, o que a gente não vê com a IC preservada. Algumas novidades vêm aparecendo, é lógico que isso vai ser discutido, mas a IC preservada é uma condição não atendida do ponto de vista de tratamento. Indo agora para o diagnóstico, o primeiro ponto que eu queria focar é que, veja, do ponto de vista de sintomas, se eu pegar, por exemplo, o registro CHARM, um estudo que estudou IC preservada e IC reduzida, por exemplo, a gente compara os sinais e sintomas edema, ortopneia, dispneia, estase jugular, cardiomegalia, não existe diferença entre a IC preservada e a IC reduzida. Então, nós não podemos basear o nosso diagnóstico em sinais e sintomas. Talvez o que nós temos que fazer é fazer a utilização de uma maneira sistematizada. Talvez a primeira importante tarefa seja reconhecer que existe restrição ao exercício, existe alteração no eletro, no eco, no raio-x, e aí, então, excluir causas externas, excluir causas secundárias, aí eu aplico os scores. Nós temos 2 scores, o score H2FPFA e o score da Heart Failure Association. Esses scores vão, em maneira geral, buscar o quê? Buscar alterações que a gente comentou da fisiopatologia, aumento da pressão de enchimento do ventrículo, remodelamento, fibrilação atrial, idade avançada e algumas outras comorbidades. Quando essa probabilidade é alta, acima de 5, 6 pontos, o diagnóstico está praticamente firmado. Quando ela é baixa, o diagnóstico é excluído, aí, abaixo de 2, 3 pontos. O problema é quando essa probabilidade é intermediária, e aí nós podemos utilizar algumas novidades, e eu diria que a principal novidade é o teste de estresse com eco ou até o hemodinâmico invasivo, que eu vou mostrar algumas coisas para você. A gente pode pensar em etapas, só para simplificar. A primeira etapa é confirmar a presença de insuficiência cardíaca clínica, a presença de alguma alteração nos exames, tanto de eletro, raio-x e eco, aplica os scores, dependendo do score, eu excluo ou não, ou penso em fazer um teste de estresse para firmar o diagnóstico. Voltando no nosso caso, olha que interessante, o eco dele era muito florido, vamos aplicar o H2PFA score, veja, o nosso paciente ganha 8 pontos, alta probabilidade, ele era obeso, hipertenso, tinha fibrilação atrial e tinha pressões de enchimento bem elevadas. Vamos aplicar o score da Heart Failure Association, a mesma coisa, muitos pontos, alta probabilidade, praticamente se firmou o diagnóstico. A Sociedade Europeia também tem o seu score um pouquinho mais simplificado, eu não vou ter tempo de correr aqui todos os itens, mas de maneira geral, ela vê aumento do átrio, fibrilação atrial, aumento das pressões de enchimento e aumento de biomarcador. Quando a gente tem a presença de algum desses fatores com sinais e sintomas de IC e fração de ejeção preservada, o diagnóstico pode ser estabelecido. Agora, a grande questão é, e quando eu tenho um paciente que as pressões de enchimento não estão tão aumentadas em repouso, ele não tem um BNP alto, o que eu posso fazer? Né? Essa é uma grande dúvida. Talvez o método mais interessante seja o teste hemodinâmico invasivo. Ele é um pouco restrito de fazer, mas existem dados na literatura muito interessantes. Por exemplo, a pressão de capilar pulmonar, vejam os senhores que nos pacientes com IC preservada, ela aumenta com exercício, nos controles não, assim como a pressão da artéria pulmonar média, assim como alterações respiratórias na vasculatura pulmonar, assim como a percepção de dispneia, e o interessante é que o pico do consumo de oxigênio também diminui mais intensamente nesses pacientes do que, por exemplo, nos pacientes que não têm IC preservada. E isso já foi, inclusive, confirmado do ponto de vista prognóstico. Então, se eu tenho um paciente que aumenta capilar pulmonar, que aumenta a pressão de enchimento, que aumenta a pressão média na artéria pulmonar durante o exercício, ele tem um prognóstico pior do que aquele que não aumenta. E o interessante é que, quando se compara com aquele que tem repouso e aquele que desenvolve essa alteração em estresse, a mortalidade deles é semelhante. Então, eu acho que cada vez mais nós vamos discutir teste hemodinâmico invasivo para aqueles pacientes que caem naquela zona cinzenta do diagnóstico da IC-FEP. Eu já estou finalizando aqui a minha apresentação e um ponto interessante, que foi agora publicado em 2022 no Congresso, na Revista Europeia de Cardiologia, pelo grupo da Mayo Clinic, e aqueles pacientes que têm BNP baixo, o que eu faço com ele? Eles podem ter IC-FEP?
podem, de fato, uma parcela que não é pequena dos pacientes, sobretudo os obesos, podem ter em repouso pressões de enchimento não tão altas e o BNP não tão alto. Veja que interessante, aqui eu tenho os indivíduos controles, aqui os com BNP alto em vermelho e em verde os com BNP praticamente normal. Veja que mesmo esses com BNP praticamente normal, quando eles desenvolvem, por exemplo, o aumento das pressões de enchimento em estresse, quando eles têm remodelamento do ventrículo direito, quando eles têm outras alterações, fica confirmado a ICFEP. E eles, de fato, podem ter a síndrome clínica da insuficiência cardíaca, ICFEP, mesmo com o BNP baixo e com taxa de evento maior do que, por exemplo, os indivíduos controles, mas menor do que aqueles que têm o BNP alto. Só para fazer uma introdução para a aula da professora Marli, ela vai nos brindar aí com uma apresentação fantástica, mostrando que na ICFEP a gente tem que buscar causa específica. Uma das principais causas específicas, sem dúvida nenhuma, é a amiloidose. Só para lembrar, a amiloidose no contexto de CFEP pode acontecer em até 25% dos pacientes, então nós não podemos parar no diagnóstico de CFEP, a gente tem que excluir causas específicas, porque essas causas específicas têm tratamento, hoje existe tratamento para amiloidose, e nós não podemos parar só na insuficiência cardíaca. Aqui um exemplo só de uma amiloidose, vista pela ressonância, infiltrado bem típico e ser fração de ejeção preservada. Então, nós não podemos parar no diagnóstico da ICFEP, temos que continuar e buscar a causa específica. Então, em conclusão, a insuficiência cardíaca é uma doença extremamente prevalente, associada a comorbidades, e quando a gente associa comorbidade com idade, a gente aumenta a presença de ser preservada. É importante a gente fazer o diagnóstico precoce dessa condição, por quê? Porque ela tem alta morbidade e mortalidade. É importante também a gente entender que precisamos sistematizar o diagnóstico pode ser não tão simples quanto a gente imagina, e felizmente a gente tem hoje muitos scores clínicos que podem nos ajudar nesse diagnóstico. E para introduzir aí a doutora Marli, a gente tem que buscar as causas específicas, porque a gente pode, eventualmente, ter um tratamento além do tratamento da insuficiência cardíaca para ser oferecido para esses pacientes. Muito obrigado. Eu passo, então, aqui, para a gente não ter atrasos, a palavra à professora Marli. Eu vou aqui interromper o compartilhamento da minha tela e eu acredito que no final da apresentação a gente vai poder ter um tempinho para discussões. Muito obrigado. Acho que o áudio está bloqueado, Marli. Agora. Só um minuto. Compartilhar a minha tela aqui. Para vocês. Estão vendo agora? Boa tarde a todos, boa tarde, Otávio, boa tarde, Rosana. Eu gostaria de parabenizar o Otávio pela excelente apresentação. Essa aula foi realmente uma introdução a essa parte de imagem que me ajuda muito na minha apresentação. Eu acho que a iniciativa de fazer um simpósio de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada tem que ser parabenizada, esse excelente simpósio, né? E agradecer a Lilia Bering Ingelheim pela oportunidade de falar para vocês sobre imagem cardíaca, qual o papel da imagem cardíaca no diagnóstico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse para a minha apresentação. E aqui a gente hoje vai falar um pouco dos métodos de imagem, como esses métodos de imagem servem como apoio à decisão clínica. O que contribuição a gente vai poder fornecer, principalmente naqueles casos de fenótipos específicos, como disse o doutor Otávio, mas também qual o papel da ecocardiografia, que é fundamental no diagnóstico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Eu vou falar principalmente do eco e da ressonância, embora a gente saiba que outros métodos de imagem estejam envolvidos, e no final a gente vai dar uma pincelada sobre isso. Então, o ecocardiograma, ele é fundamental, com todas as suas técnicas, né? Desde o eco bidimensional, hoje com strain, inclusive com Doppler, fluxo a cores, strain, e todas as suas ferramentas para ajudar
né, na composição desse diagnóstico. Obviamente, como o doutor Otávio comentou, o diagnóstico é clínico, junto com todos os parâmetros clínicos, a gente forma os scores e, principalmente, com a avaliação morfológica e funcional agora da ecocardiografia, onde você vai avaliar as pressões de enchimento ventricular para definir realmente se esse paciente tem ou não uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E mais para frente eu vou falar do papel da ressonância magnética, principalmente na detecção e no diagnóstico, na avaliação prognóstica desses fenótipos específicos. Então, a imagem na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada vai ter o papel na avaliação morfológica, avaliação funcional, no diagnóstico diferencial, inclusive dos fenótipos hipertróficos, uma avaliação prognóstica e no segmento longitudinal. A ecocardiografia bidimensional é um método de screen, é aquele método que vai fazer a avaliação dos volumes ventriculares, do volume do átrio esquerdo, da massa ventricular. Então, vai avaliar toda a morfologia e função desse ventrículo. Se tem alguma disfunção sistólica ou não, segmentar ou não, que grau de disfunção diastólica esse paciente já apresenta. Então, essa avaliação morfológica é um screen para chegar a um possível diagnóstico etiológico. O Doppler é fundamental, como a gente vai ver, na avaliação das velocidades dos fluxos, desde a avaliação do fluxo de entrada do ventrículo esquerdo até o strain miocárdico, que hoje é uma ferramenta que cada vez mais vem se incorporando na avaliação ecocardiográfica de rotina. Então, não apenas a avaliação do fluxo transmitral, mas também a avaliação do Doppler tecidual, com a avaliação da velocidade da E', né? Isso, a relação E', a relação EA, como a gente vai ver, entra nos fluxogramas de avaliação de função diastólica, mas também a avaliação da velocidade do refluxo tricúspide, que é fundamental também hoje, desde 2016, quando a gente incorporou as novas diretrizes das sociedades americana e europeia de cardiologia. Então, aqui a gente vê muito bem, por exemplo, o papel do strain hoje na amiloidose. A gente sabe que na amiloidose ocorre um infiltrado inicialmente, principalmente nas porções médio-basais, e ocorre um sparing apical, quer dizer, ele tem uma relativa preservação da função sistólica em região apical, e isso pode ser visto pelo strain, literalmente aqui a cereja do bolo, está no centro do bullseye, onde você vê que a deformação miocárdica ainda está preservada em relação às porções médio-basais do ventrículo. Mas, como eu havia comentado, o ecocardiograma, você tem que fazer avaliação multiparamétrica, não apenas avaliação morfológica e funcional, mas uma avaliação dessa função diastólica utilizando múltiplos parâmetros. Então, você tem, além do fluxo mitral, você tem a avaliação do Doppler tecidual pela E' e a avaliação do refluxo tricúspide, porque assim, com a velocidade de refluxo tricúspide acima de 2,8, com a relação E' maior que 14, e com uma avaliação de volume do ventrículo esquerdo, do átrio esquerdo, um volume atrial esquerdo indexado maior que 34 ml por minuto, você tem aí dados para avaliar se esse paciente realmente tem um aumento das pressões de enchimento do ventrículo. Então, aqui, de forma mais esquemática, a gente tem na nova diretriz que se esse paciente tiver uma relação EA menor ou igual a 0,8, esse paciente pode estar com a pressão e uma velocidade maior que 50 centímetros por segundo, com a pressão de enchimento normal. Se esse paciente tem uma relação EA maior ou igual a 2, ele pode ter uma elevada pressão de enchimento ventricular, mas você tem que considerar aqueles casos em que a velocidade, a relação EA está entre 0,8 e 2, e você vai aplicar esses outros parâmetros, como o Doppler tecidual, a velocidade do refluxo tricúspide e o volume atrial esquerdo, para avaliar se esse paciente tem ou não aumento das pressões de enchimento. E olha que mesmo assim você pode ainda não definir esse diagnóstico, como disse o doutor Otávio. Então aí você vai lançar mão do strain atrial, que também, à medida que a gente vai difundindo o conhecimento do strain, ele passa a se incorporar cada vez mais na prática clínica, embora ele não esteja ainda na rotina como o strain do ventrículo esquerdo.
Mas esses parâmetros aqui, se você tiver 2 ou 3 critérios negativos, você pode dizer que esse paciente tem uma pressão de enchimento normal. Se você tiver 2 ou 3 critérios positivos, ele tem uma pressão de enchimento elevada, e se você tiver somente 2 critérios, por exemplo, ele não tem refluxo tricúspide, você não tem como avaliar a velocidade do refluxo tricúspide, você só tem 2 ou 1 positivo e 1 negativo, aí você vai ter que usar outros parâmetros para avaliar essa função. E aqui a gente tem um dado importante, que é a avaliação do speckle tracking, da deformação miocárdica global longitudinal do ventrículo, através do strain, e pode-se avaliar também detalhes da função regional através desse strain e o strain atrial. Então, acho que com todas essas ferramentas, a ecocardiografia se tornou uma ferramenta de imagem extremamente importante e fundamental nesses pacientes em que você tem a suposição de que ele tem uma possibilidade de ter uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que você precisa chegar ao diagnóstico. Obviamente, doença arterial coronária, hipertensão, alterações metabólicas, tudo isso é muito frequente e pode estar envolvido nesse, mas a gente também vai buscar fenótipos específicos com, agora, o uso da ressonância magnética na suspeita desses fenótipos através da ecocardiografia. Então, a ecocardiografia é o exame de screen, avalia a morfologia, a função sistólica e avalia a função diastólica através de múltiplos parâmetros dessa função. Antigamente, a gente costumava muito colocar lá disfunção diastólica, né, com alteração de relaxamento. Hoje você vai ver muito mais assim, se esse paciente tem aumento das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo ou se ele não tem, né, para caracterizar essa disfunção diastólica. E ele ter essa alteração da função diastólica não significa que ele tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Né? Os dados clínicos, o SCORE, associados aos parâmetros ecocardiográficos, é que vão fazer esse diagnóstico. Então, agora passando um pouco para a ressonância magnética, a gente vai ver que ela também vai nos auxiliar com múltiplas informações. A ressonância, através da cine-ressonância, vai avaliar a morfologia e função, padrões de hipertrofia desse ventrículo, de aumento da espessura da parede. A gente vai ter também o strain pela ressonância, que apesar de usar softwares específicos menos difundidos, ele vai dar a mesma informação que o eco Doppler pode dar com o strain. E a avaliação do fluxo transmitral, que também pode ser feita pela ressonância magnética, mas também, como a gente tem essa informação de forma muito prática e fácil pela ecodopplercardiografia, não é usual se fazer essa avaliação de função diastólica pela ressonância apenas em casos específicos. E a avaliação do volume atrial esquerdo, que a ressonância vai dar da mesma forma que a ecocardiografia, e o TEG em miocárdico, que é uma sequência que a gente já tem há bastante tempo, mas a gente deixou um pouco de utilizar por conta do strain miocárdico, que com a sequência de cine-ressonância a gente vem fazendo de forma assim, até mais prática, sem precisar de criar outra sequência e prolongar o tempo do exame. E mais recentemente, o mapa de T1 veio trazer um novo conhecimento do interstício do miocárdio, permitindo a compreensão do processo fisiopatológico dessa disfunção, muitas vezes. Então, já é bem conhecido saber que a ressonância magnética ela é considerada a melhor forma de fenotipar o coração com insuficiência cardíaca, sendo padrão ouro na avaliação dos volumes, da massa ventricular, e podendo, no mesmo exame, fazer a caracterização tecidual da fibrose e determinar, muitas vezes, a etiologia da insuficiência cardíaca. Observem que hoje, essa avaliação ela é realizada de forma mais automática. A gente consegue fazer uma avaliação na cine-ressonância dos volumes e da função ventricular com softwares que utilizam inteligência artificial e contornam o endocárdio e o epicárdio. Raramente a gente tem precisado fazer alguma correção, porque isso sai quase assim, examinador independente. Ele faz essa avaliação do ápex até a base, 20 a 30 fases do ciclo cardíaco. Então, isso é uma informação fundamental, uma avaliação precisa da massa ventricular e da função nesses pacientes. A gente sabe que o realce tardio sempre foi, vamos dizer, a ferramenta mais robusta da ressonância, no sentido de fazer caracterização tecidual da fibrose em vivo. E essa superposição da imagem da ressonância com a anatomia patológica já foi descrita há bastante tempo, né, pelo Dr. Kim, e que, mais do que esse padrão isquêmico, a gente sabe que ela também apresenta, né, o realce tardio também tem os padrões não isquêmicos, e a gente consegue chegar, muitas vezes, através dele, à diferenciação dos fenótipos hipertróficos, como, por exemplo, uma cardiomiopatia hipertrófica que tem realces
bem característicos nas inserções e mesocárdicos, e o realce subendocárdico, difuso ou transmural, no caso da amiloidose, como nós vamos ver. Então, a ressonância, a cine-ressonância, ela diferencia as hipertrofias? Sim, ela pode diferenciar. Aqui a gente tem, por exemplo, um paciente com amiloidose, um paciente com Fabry, e um paciente que, embora você possa pensar que seja só um septo em formato sigmoide, ele, na verdade, também tem uma cardiomiopatia hipertrófica, como a gente vai ver mais adiante, mas é um paciente, é uma forma de se diferenciar. Mas, mais do que isso, a gente precisa de mais informações e a caracterização tecidual pela ressonância vai ajudar nessa diferenciação. Aqui a gente tem um caso de cardiomiopatia hipertrófica, com cine-ressonância magnética, assim, alta resolução espacial, onde você pode observar as alterações morfológicas de forma muito nítida nesse fenótipo hipertrófico, e o realce tardio aqui, mesocárdico, nas áreas de maior hipertrofia, muito característico e com impacto prognóstico nessa patologia muito importante. A gente sabe que acima de 15% de fibrose, os pacientes têm um pior prognóstico. Então, também é possível fazer a avaliação de forma bastante acurada do volume atrial esquerdo indexado, né? E, como eu falei, a avaliação do fluxo transmitral através de uma técnica de mapeamento de velocidade de fluxo, que é o phase contrast. Embora, como eu já disse, a gente não utiliza isso com tanta frequência, porque o eco Doppler, ou o Doppler, é suficiente para fazer essa avaliação, não só pela avaliação da velocidade da onda EA, a relação da EA, mas também pela avaliação dos outros parâmetros, como o fluxo, a relação E', a velocidade do refluxo tricúspide, o volume atrial esquerdo, o fluxo de veias pulmonares, tudo isso auxiliando no diagnóstico da alteração da função diastólica. No caso, o speckle tracking, que ocorre que a gente faz o strain da ecocardiografia, corresponde ao tissue tracking aqui pela ressonância magnética, que também exige um software mais específico, e que aqui, por exemplo, nesse caso, a gente consegue visualizar que há uma correspondência do realce tardio com a alteração que a gente vai observar no strain, assim como pela ecocardiografia. O tagging é uma técnica menos utilizada hoje, mas pode ser utilizada, ela existe nas máquinas podendo ser utilizado, foi quem originou a investigação, o desenvolvimento das técnicas de speckle tracking e de tissue tracking, porque se avalia a deformação miocárdica através dessas linhas que são colocadas como uma tatuagem mesmo no ventrículo, e a fibrose miocárdica, que a gente sabe que tem um papel importante na avaliação do prognóstico nos pacientes com insuficiência cardíaca de qualquer etiologia. Observem nesse trabalho da doutora Mariana Fontana que tanto na forma AL como na forma TTR, AL e a TTR, como em todos os pacientes, o realce tardio foi um fator prognóstico extremamente importante. Então, você tem dois tipos de realce tardio nesse paciente com amiloidose, que você encontra principalmente um realce subendocárdico difuso, né, o endomesocárdico difuso, inicialmente mais nas bases, depois circunferencial, e um realce transmural. Vejam que ocorre uma inversão do tempo, uma alteração do tempo de inversão do gadolinho no miocárdio, a cavidade já está escura, mas existe uma intensidade sinal aumentada nesse ventrículo, nesse septo interventricular, mostrando a importância assim, do realce tardio na avaliação do infiltrado amiloide desse paciente. Esse é um caso de um paciente já com uma amiloidose muito avançada, em que o realce é transmural e difuso. Então, quanto mais transmural, pior o prognóstico nesses pacientes com amiloidose. E aqui uma diferenciação dos fenótipos hipertróficos através do realce tardio. Então, quando você tiver dificuldade de avaliar somente pela morfologia, e eu digo que às vezes morfologia só e função não são suficientes, você precisa muitas vezes da caracterização tecidual, e aqui é um paciente com um realce tardio inferolateral basal, típico da doença de Fabry. Na imagem central, um realce tardio da inserção do ventrículo direito no septo interventricular, muito característico da cardiomiopatia hipertrófica, e aqui um realce com essa hiperintensidade de sinal, mesmo com a cavidade muito escura no ventrículo esquerdo, que é bem típico da amiloidose. Então, aqui esse caso é um caso muito avançado de amiloidose. Vejam que a cor da cavidade se aproxima muito da parede, assim, o miócrito é muito próximo do hematócrito, porque na amiloidose você tem um infiltrado do extracelular. A fibrila amiloide está no extracelular, o miócito está normal, diferente dos casos de hipertrofia, que você tem um aumento
né, do miócito, a multiplicação dos miócitos, e não propriamente o espaço extracelular, como a gente vai ver na amiloidose. Mas mais do que essa fibrose reparativa, a gente vai procurar uma fibrose intersticial. E aí surgiram os mapas de T1. O mapa de T1 é uma ferramenta nova, mas cada vez mais incorporada na prática clínica das pessoas que fazem ressonância cardíaca, e tem sido uma ferramenta útil para o cardiologista clínico no diagnóstico diferencial dos fenótipos hipertróficos, na avaliação de prognóstico, avaliação de amiloidose, principalmente. Observem esse paciente, que ele tem alteração do volume extracelular na forma L e na forma TTR, em comparação com o exame normal. Ele também tem o realce tardio subendocárdico e transmural, e ele pode ter alteração também do mapa de T2, que a gente sabe que vê mais inflamação, água. Essa ferramenta ela tem sido utilizada principalmente na avaliação do segmento desses pacientes. Observem aqui, não só para o diagnóstico, mas para o segmento, você pode ter, no início do tratamento, que agora a gente tem drogas específicas, como o doutor Otávio falou, para o tratamento desses pacientes, ele vai aumentar, progredir a doença, ele vai aumentar esse tempo T1 e vai aumentar esse volume extracelular, que passa de 40 para 47 após 6 meses, e após o tratamento, você também pode ver a regressão desse processo infiltrativo, veja, 6 meses e 1 ano depois, ocorre uma redução do volume extracelular desse paciente. Então, é uma ferramenta que, na amiloidose, ela tem um segmento longitudinal desse medicamento, faz uma linha do tempo da doença, desde um paciente que tem ausência de realce tardio, mas já tenha um infiltrado amiloide, um volume extracelular ainda normal, progressivamente ele aumenta o volume extracelular, mesmo sem realce tardio, sendo uma ferramenta importante para o diagnóstico precoce. E depois o volume extracelular ele vai aumentando progressivamente, assim como o realce tardio vai passando de subendocárdico para transmural. Então, você pode fazer esse segmento da doença. A gente sabe que, principalmente na forma AL, você pode ter alteração do mapa de T2, mas a gente sabe que não serve ainda para o diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial da forma AL e a TTR hoje é realizado através da cintilografia óssea pela medicina nuclear, onde você pode fazer o diagnóstico das formas ATTR. Então, resumindo, a ressonância magnética ela faz uma avaliação da morfologia e da função de forma bastante acurada, avalia o substrato intersticial, fornece dados diagnósticos e prognósticos. O realce tardio pode diferenciar os fenótipos hipertróficos e o estudo paramétrico entende e quantifica o processo infiltrativo do miocárdio. Esse é um trabalho que vale a pena ler, né? Ele saiu agora, é um consenso da Sociedade Europeia de Imagem Cardiovascular, onde ele vai mostrar o papel da multimodalidade de imagem no diagnóstico da ICFEP, e observe que ele coloca aí a cardiografia em todas as causas como sendo uma ferramenta extremamente importante, né? Desde, por exemplo, para a doença arterial coronária, ele coloca aqui o papel da angiotomografia de artérias coronárias ou a angiografia invasiva, você colocar a ressonância aqui, principalmente aqui nos fenótipos específicos, como amiloidose, sarcoidose, Fabry, né? E o SPECT aqui na doença arterial coronária, eventualmente na amiloidose. Então, esse papel de utilização dessas multimodais de imagem vem fortalecendo esse diagnóstico, e como o doutor Otávio já comentou, nesse mesmo consenso, ele coloca aqui o papel de todo o fluxograma, né, dessa investigação, o ecocardiograma para definir a alteração estrutural e funcional, né, se você suspeita de algum fenótipo específico, você vai investigar com a multimodalidade de imagem, aqui um destaque para a ressonância magnética, né, se você também tem que excluir outras causas, como doença cardíaca coronária valvar, hipertensão pulmonar, você vai estimar o enchimento, né, a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo pelo Doppler, pela ecocardiografia com seus múltiplos parâmetros, e se ele está normal, você pode, na suspeita clínica, com score importante para o diagnóstico, você fazer a avaliação do eco com exercício físico, né? O eco-estresse ou mesmo o cateterismo direito com estresse para avaliação dessas pressões de enchimento, quando você tem uma suspeita clínica importante para confirmar o diagnóstico. Então, eu deixo aqui como minhas mensagens finais que as modalidades de imagem disponíveis têm aplicações bem definidas, devem ser utilizadas em benefício do paciente no diagnóstico, na avaliação prognóstica, no segmento do paciente com ICFEP, e o diagnóstico precoce da ICFEP, ele tem cada vez mais
como a gente vai ver um impacto prognóstico, uma vez que a gente vai conseguir tratar esse paciente de forma mais adequada. Muito obrigada. Obrigado, Marli, pela fantástica apresentação. Eu acho que eu fiquei até surpreendido quanta informação você conseguiu juntar aí nesses 20 minutos da sua apresentação, então eu queria te parabenizar muito. E eu acho que a gente tem tempo para uma pergunta bem rápida, se você puder só parar o seu compartilhamento, aí a gente aparece enfileiradinho aqui. Veja, eu acho que todo mundo gostaria de ter você como a pessoa responsável por imagem para fazer o diagnóstico dos pacientes de Cefep, mas infelizmente não é todo o serviço que tem você, Marli, que faz eco, que faz ressonância e que conhece essa doença muito bem. O que você poderia deixar de mensagem para aquele sujeito que não tem, aquele cardiologista que não tem ressonância? O que é mais importante do eco? E qual que é a situação que você acha que eu preciso necessariamente fazer a ressonância? Então, são duas perguntinhas rápidas. O que é mais importante do eco e quando eu preciso necessariamente mandar para um outro serviço para fazer ressonância? Olha, hoje eu acho que o eco é a ferramenta mais importante, sem dúvida. Em todas as situações, a ecocardiografia se impõe, né, para o diagnóstico da ECFEP, com todos os seus parâmetros de avaliação de função diastólica, e inclusive uma avaliação morfológica. Eu sei que nem sempre você encontra um ecocardiograma com todos os resultados que a gente gostaria de ter, mas o eco é possível fazer uma avaliação morfológica e definir a função, morfologia e a hemodinâmica daquele paciente, no sentido de avaliar se ele tem ou não aumento das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo. Agora, alguns casos específicos, onde você não define um fenótipo ou não encontra uma causa, por exemplo, ele tem uma suspeita forte, mas ele não fecha um diagnóstico, por exemplo, para amiloidose, eu acho que a ressonância na amiloidose ela tem um papel fundamental, inclusive dispensando biópsia, né, muitas vezes, porque um achado típico já, eu acho que a ressonância na amiloidose, na cardiomiopatia hipertrófica, são situações em que, não necessariamente para o diagnóstico, mas para o conseguimento, para o acompanhamento desses pacientes, eu acho fundamental. Obrigado, Marli. Eu gostaria, então, de agradecer mais uma vez o convite da Boehringer e Lilly por a gente estar aqui. Devido aí ao adiantado do tempo, a gente esgota aí os períodos, a gente recebeu um monte de perguntas, mas infelizmente não vamos conseguir responder. Eu, então, agradeço a atenção de todos e volto, então, a palavra para os âncoras do evento, agradecendo aí a atenção de todos. Muito obrigado. Bom, parabéns, então, aos envolvidos nesse simpósio da Boehringer Lilly. Muito obrigado pela participação e convoco a todos, então, para continuarem no nosso simpósio, para ouvir a palestra logo em seguida do intervalo do professor Pereira Barreto sobre IC com fração de ejeção melhorada.